So ja, hier abnehmen, né, das bedeutet emagrecer. Geben Sie Ratschläge, Conselhos. Ratschlag, Conselho, hier Plural. Ja. So, wir lesen hier diese Texte, Gustavo, zusammen und dann antworten wir na diese Ja, ja. Okay. Fragen. Los geht's dann, bitte. Okay. Oi, desculpe, João. Caiu aqui, voltou. Nada. So, der erst. Lisa, ja? Hilf, ich nehme einfach nicht ab. Der erst. Hallo, ich bin neu hier und hoffe, ich konnte mir etwas empfehlen. Ich habe mit einem Jagdgetränk aus der Apotheke in einem Monat 3 Kilo abgenommen und war göttlich. Aber nach Nuffung Wochen hatte ich wieder mein altes Gewicht. Ich würde Ja. gern 5 Kilo abnehmen. Habe ich einen Tipp für mich? Okay. 5 Kilo mesmo, Kilo. Ah, okay. Kein Problem, Kilo. Und hier empfehlen, recomendar, Empfehlen, recomendo, vou anotar. Pronto. ja. Bom, vou deixar para traduzir o Adorno, né? Aqui vamos só ler e responder depois. Uhum. Hast du Zweifel? Tem dúvidas? Mit den Wörtern? Com as palavras? Hum, ja, was ist Jagdgetränk? Mhm. Getränk, das bedeutet Bebida. Und Mhm. Diät, ja, das ist eine Diät, uma dieta. Ah, sim. Sim, entendi. Ela quer Ela perder tomou peso, né? aqueles, como é que chama lá? O Herbalife. Tá tomando Herbalife. Sim, certo. Ja, Gewicht, nein. Ah, ja, auch. Was ist Gewicht? ja, das bedeutet peso. Ah, ja, ela quer perder, né? 5 quilos, né? Ja, ich würde gern 5 Kilo abnehmen. Okay, weiter dann. Ah, so, das ist Nachtakze. Du solltest viel Sport machen, jeden Tag mindestens eine halbe Stunde. Dann bist du bald fit und schlank. Das Essen ist nicht so wichtig. Du kannst auch mal ein Stück Schokolade essen. äh, Hauptsache, du machst jeden Tag Sport. Ja, das ist wichtig. Ja, denke das auch. Fit, Aber okay, schlank. ja, und schlank seria tipo em forma, uma coisa assim. Schlank é magro mesmo. Hum, Schlank é essa forma assim, esguia, na real. A gente pode traduzir por magro. ja, Hauptsache,
Ahn, é tipo o essencial, uma coisa assim, né? Mhm. Principal. Haupt bedeutet sehr, sehr wichtig. So, es gibt zum Beispiel auf Deutsch Hauptbahnhof, Estação Ja. Central. Oder Ah, Hauptstadt, Capital. capital. Ja, Hauptsache é a coisa importante, né? O essencial, como você disse. ja, gut. Olha, vai tá dando. Ein Minute. So, das ist Elke. Äh, fünf weiter? Fünf, oh, esqueci. Fünf, nein. 42? Ja, es war ein 40, 40. Ja, hier, 42. So, ja. Äh, man muss nicht jeden Tag Sport machen. Ja. Ich fahre oft mit dem Fahrrad zur Arbeit und gehe einmal pro Woche zum Yoga. Und wichtigsten ist eine gesunde Ernährung. Du kommst morgen Obst essen, mittags Reis, Nudeln oder Kartoffeln mit Gemüse oder Fisch und abends ein Salat. Und kauf keine Diätgetränke, ja, mehr. Sie helfen nicht. So, Ernährung. Tem um trema aqui, petitim. Ernährung. Ernährung, alimentação. Und am wichtigsten é o mais importante. Am wichtigsten, Ja, então seria o mais importante é ter uma alimentação boa, saudável. saudável. Ja. Tá, entendi. Eu fiquei com a dúvida se era um discurso meio contra a dieta saudável ou não, mas agora entendi o que você falou. Okay. Ja, alles in Ordnung, ne? Ja, Diätgetränk, ja, ich weiß. Ja, Diätgetränke. Das ist Ja, Herbalife. So, es gibt hier dann 4 Sätze, ne? Nach Katze und Elke 42. Und hier sind die Empfehlungen, as Rekommendações. So, das ist sehr einfach, ne? Aber machen wir dann. Eins, bitte. das ist nachgedacht. Naschkatze. Naschkatze, ja. Ja. Naschkatze. Naschen. Naschen é petiscar. E Ah, Katze, tipo, eu sou a gatinha que petisca. É, a gente tá aqui no Reddit, né? Então tem que ter parcimônia com o nome dos usuários. é meio estranho, mas tudo bem, beleza. Uma coisa meio pornô. É Zwei. um pouco. So, man sollte unbedingt auf das Essen achten. Ja. Was ist unbedingt? Unbedingt, das bedeutet incondicionalmente, necessariamente. Ja, das ist ehrlich, ich glaube. Total. Das ist Elke. Ehrlich, ne? So, Achten auf, atentar-se a.
E a alimentação, né? Essen, no caso. Ja, A dieta. total. Ja. Äh, Drei Sport ist am wichtigsten. Ähm, Ja, das ist es Nachtkatze. Ja, Ja. noch einmal. Outra é sobre alimentação, no geral. Ja, für Naschkatze kann man alles essen. Ne? Ja. Vier. Jagdprodukte helfen nicht. Das ist Elk. Ja, Elke. Na gut. Ja. Okay. Und jetzt, pra gente encerrar, so 7 hier, das innere Schweinehund. Schweinehund, wie kann man das auf Portugiesisch sagen? Não sei, meu lado desleixado, das innere Schweinehund. So, das bedeutet, Gustavo, Dinge, die wir machen, aber wir müssen sie nicht machen. Ne? Zum Beispiel, ja, ich lüge, eu minto, ne? Das ist Ah, mein innerer Schweinehund. entendi. Ja, es hat manchmal mit Ernährung zu tun, manchmal nicht. Ne? Wenn es mit Ernährung zu tun hat, sagt man, ich esse viel Schokolade, in der Nacht und so weiter. Ja, Aber tá. wir haben hier andere Beispiele. Schau mal, mein innerer Schweinehund. Na, ich muss weniger Computerspiele spielen. Ja, tá. Ich muss immer sofort abwaschen, né? Coisas que ele deveria fazer. Ich müsste, melhor, ich müsste immer sofort abwaschen. Se lavar. Isso aqui é um pouco pesado. Ich müsste mehr Fahrrad fahren. Oder meine Post immer gleich öffnen und bearbeiten. É abrir sempre o meu post aqui no sentido. Pra gente, melhor o e-mail, né? Os alemães usam muito papel. Sim, sim, já ouvi falar disso. Ja. So, das ist nur eine kleine Frage für dich. Na, was ist dein innerer Schweinehund? Sag mir vielleicht zwei Gewohnheiten, 2 hábitos. Dois hábitos qualquer? Isso, tipo assim, dentro desse contexto, né? Coisas que você faz que você acha que você teria que mudar. Ja, ja, ja. So, aber aber como diria, estou mudando. Aber das ist E, Moment, ich ändere schon, né? Eu já estou mudando. Ändere mich schon. Né? Eu já estou me mudando. ja. So, ich andere Mission, das ist Hören Sportprogramm, ja, als Fußball. Ja. Äh, das Momentan? ist, das ist, das ist schrecklich, ja, ich glaube. Ja. Ainda mais no, enfim, no contexto social que a gente vive, né? Quando a gente para pensar. Já conversamos sobre isso. Ja, Enfim. total. Aber das ist meine Defekt, ja? Okay. So. So, dies ist der erste. Und
Tá. Gleiche, gleiche wenige Ordnungsneurotiker, ja? Wie bitte? Ordnung? Ja, ein bisschen, ein bisschen. Ordnung, Ordem. Ja, das ist einige Ah, neurótico com ja, ich arrumação geral, entendeu? Com a habe es ordem das coisas verstanden. em Ja, casa. Na rua, tanto faz. okay, okay, ich habe es verstanden. So zum Beispiel, du denkst, alles Ja, muss in ja, Ordnung ja. sein. Aber das ist ja, das ist Das ist eine Neurose. auch, weil das ist eine Kultur für Schreiber, ja? Für Schreiber, Ja, ja, für mir, ja. Hábito. ja. Für mich auch. Ne? Ich muss Für, immer die Wäsche waschen, tem sempre que lavar a roupa. Was noch? Äh, die Küche muss immer in Ordnung sein. Ne? So, äh, ja, für mich auch. Ich brauche das Haus in Ordnung und meine Doktorarbeit zu schreiben. ja, Mihal. Okay, dann. Und mein innerer Schweinehund, würde ich sagen, Ja, momentan muss ich mehr Fieber essen. Ich esse nicht gern Obst und Gemüse. Das ist sehr kindisch, ne? Muito infantil. Aber leider kann ich noch nicht das machen. Äh, ja, ja, aber es ist sehr wichtig, ne? Total wichtig. So, ich esse gesund, ne? Kein Problem, ne? Ich esse fast nie Hamburger, fast nie Pizza. Aber, ja, ja, aber am Mittagessen oder zum Mittagessen zum Beispiel esse ich immer Reis, Bohnen, Eier und so weiter. Aber die Gemüse, nein. Und Salat, nein, nein. Ich möchte das nicht machen. ja, äh, das ist compreensível, Verständlich. verständlich, ja. Ja. Äh, Und ja, ich muss auch stoppen zu rauchen. was ist Stocken? Stoppen, parar. Ah, Ja. ja, so überessen, das ist ein Defekt in mir, das ist Essen Fritura, ja, Ja, okay. äh, Dingen, Dingen gebraten. Ja, okay. Oder das Fett. Oder Fett Das ist. Fett. Ah, ja, Fett é simples. Faz sentido. Ja. Ja, das ist auch problematisch. Ne? Ja, e das ist nicht gut, ja. Ja, Real, total. assim. Real mesmo. Real mesmo. Isso aí pega uma hora. É. Na gut, bom, finalizamos então essa número Ok, 7 ok. e vamos ler um pouco mais do tal de Adorno. Bom, vou abrir os dois aqui na real, peraí. Fica melhor de marcado. Hier mein drittes Kapitel. Kafka ist Stil tardio. So, Wortschatz Theodor Adorno und auch Theodor Adorno Unterricht 2. Diese sind die Dateien.
Zo, a gente vai ler uma parte boa agora desse texto. Deixa eu retomar Tá. só onde a gente parou. Parou, a gente leu essa e mais um pedacinho. Tá. So, die Geschichte der Philosophie ist nichts anderes als die Geschichte solcher Verschlingungen. Darum sind ihr so wenig Resultate gegeben. Darum muss sie stets von Neuem anheben. Darum kann sie doch des geringsten Fadens nicht entraten, den die Vorzeit gesponnen hat und der vielleicht gerade die Lineatur ergänzt, die die Chiffern in einen Text verwandeln könnte. A história da filosofia não é nada diferente, né? Não é senão a história de tais entrelaçamentos. Por isso são dados a ela tão poucos resultados. Por isso ela deve sempre começar a se elevar de novo. Anheben tem essa ideia de você está começando a se levantar. Darum Ok. kann sie doch des geringsten Fadens nicht entraten. Por isso, ela não pode dispor do fio, do menor dos fios, que, der Faden, está recuperando aqui, que a pré-história enrolou e que talvez, precisamente, complete a lineatura que poderia transformar as cifras em um texto. Foi até aqui que a gente veio. Vamos então. Onde está o ponto, hein? Aqui. Vamos ponto a ponto, porque esse texto está pesadinho. Certo, perguntar isso. Ok. Ahn, so, Desculpa. es falta nach also die Idee der Deutung keineswegs mit deinem Problem eines Sinnes zusammen, mit dem sie meist wirklich wird. Einmal ist nicht die Aufgabe der Philosophie, einen solchen Sinn als positiv gegeben. Die Wirklichkeit als Symbol, Ja, das sinnvoll. Symbol, das Untum und so rechtlich fertigen. Ja. Rechtfertigen. Rechtfertigen. Ja. Ok. Primeira frase. Tem um verbo separável aí. Te ajudar um pouquinho. Zusammenfallen. Ja. Tá, tem uma conexão que algo que conecta com interpretação, né? Com a ideia de interpretação depois. Isso, ele vai voltar a explicar o que é a ideia de interpretação. Ele tinha falado antes, né? A tarefa Sim, da sim, ciência é uma, da filosofia é outra. sim. Zo, a ideia de filosofia, a ideia de interpretação, desculpa, a ideia de interpretação, portanto, não está totalmente relacionada com o problema, Yeah. Coincidir. com o problema, tá, com o problema que costuma coincidir, com o problema de sentido que costuma coincidir.
Sabe, estamos quase. Mas é no presente mesmo, sem costuma. Com um problema o qual coincide. Ah, vamos lá. A ideia de Não, interpretação, de maneira nenhuma ou não, igual você falou, aham, versus não está. humana, ela não coincide. Yeah. Não coincide com o problema Isso mesmo. de, de sentido De um sentido. de um Isso. sentido. Tá, E a oração subordinada agora. Mit dem sie mais verwirrt wird. Isso aqui. Não, deixa você pensar um pouquinho, né? Mas o verwirren é confundir o verbo. tá. É, de um sentido com o qual ela é confundida. Uhum. Ou isso mesmo. Ou com Falou um aí. problema pode ser também, né? Boa. Esse mit O dem, ele tem, no pode caso, né? ser. É, Tanto de problema quanto de sentido. isso. Tá, Porque sentido é masculino e problema é neutro, mas o den serve para os dois. beleza. Eu acho que é com problema, estaria. Mas enfim. Bom, é, a ideia de interpretação, de maneira alguma, coincide com o problema de um sentido com o qual ela, essa ideia de interpretação, né, Yeah. é frequentemente, mais, né, no mais das vezes, confundida. Beleza, podemos seguir. Em primeiro lugar, não é tarefa da filosofia mostrar, não, apresentar e justificar Uhum. hum, este significado como positivamente dado, colocado, né? Uhum. Ou apresentar e justificar a realidade, apresentar e justificar a realidade como consentido, uma coisa assim, sabe? É, isso mesmo. Só aqui, ó, eine solche Sinn, aqui é sentido, de novo. Sim, sim, Você falou sim. outra coisa, mas eu reparei que você estava só derrapando. Sentido, né? No sentido positivo, positivamente dado, né? É. Cara, exatamente isso. Tem aqui, ó, einmal ist es nicht Aufgabe der Philosophie. Aí, o que é um pouco estranho, né? Isso aqui tá tudo junto. Igual você fez, certinho. Você pulou pro verbo mesmo. Então, não é a tarefa da filosofia dazu tun, apresentar, e zu rechtfertigen, justificar. E aí vem o acusativo. Tipo, o que que não é para ela apresentar, não é a tarefa da filosofia apresentar, nem justificar. Tá aqui o acusativo. Um tal sentido enquanto positivamente dado, né? A realidade enquanto fol é literalmente o nosso oso em português, que significa cheio de. Então você poderia interpretar assim, cheia de sentido, preenche sentido, com sentido, como você fez também. Tá, entendi, sim. É o nosso Curioso. oso. Fala gostoso quer dizer que é cheio de gosto. Sim, sim, entendi. O folha é o nosso oso. Bom, essa passagem do problema do sentido é bom, bem boa. Então não é a tarefa da filosofia justificar a realidade. É isso que ele está falando. Encontrar sentido para a realidade. Né? Que a gente vai ver que isso, na verdade, tem um sentido muito vinculado à praxis no Jovem Adorno. Tá meio grande, vamos até aqui.
Até nisso mesmo? Vamos até o ponto e vírgula. Tá. Jeden solch rechnet Verdichtung des jeden ist durch die Brüchlichkeit in sein selbst verwehrt. Mogel ime unser Wahrnehmungsbilder gestanden sein. Ja. Die Welt, in der Leben und die sie andere konstituiert, als auch bloßen Wahrnehm, 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 oha, Wahrnehmungs. Wahrnehmungsbilder ist es nicht. Ja. Bom, rechtfertigen, justificar, Rechtfertigung. Justificativa, né? Ja. Toda justificativa dessa ordem, não, né? O Seiende, né? O existente, o ente. Toda justificativa do existente É a verra, né? Isso eu esqueci. Negar. não é isso mesmo. É negado pela fragilidade do próprio ser, né? Uhum. Brüchigkeit aqui, fragilidade é uma boa, mas isso vem do verbo brechen, que é quebrar. Aham. E o Adorno está falando muito dessa noção de fragmento já, que ele está tomando emprestada do Benjamin. Fragmentação, talvez, né? Talvez. Ou já vi traduzirem Então, por caráter fragmentário também. sim, mas é mais coerente mesmo. Toda justificativa do ser é negado pela fragmentação do próprio ser, né? Por exemplo, É, faz sentido. Ah, sempre. Não, pera. Morre. Que nossas impressões. Não, que nossa percepção seja uhum, sempre formal, seja sempre forma. Não. tá bom. Vamos lá, Gestalt é mais figura, aqui está no plural. Só que aqui, ó, é Wahrnehmung, a percepção, mas tem Bilder. Construção de percepção, né? É as imagens. As Imagens têm imagens. percepção. Então, desde que as imagens sempre se tornam seres em forma, formas de. Não. Vamos lá. Mögen é gostaria, né? Você indica um desejo, algo que era para ser assim. Sim. Aqui a gente tem, vou te ajudar mais uma antes de tentar traduzir, antes de traduzir para você. Tem Gestalten, que é acusativo, e Wahrnehmungsbilder, que é nominativo. Vê se sai agora. O sujeito é esse aqui, com unser, né? Não. Que nossa imagem seja sempre. Gostaria de sempre ser. Figuras. Que as imagens sempre gostariam de ser figuras, É. mas, tipo, no mundo em que vivemos e que é diferente, ela não se constitui como imagens perceptivas, não. Como meras imagens Uhum.
A ide- Percebidas? a ideia é isso. Imagens da percepção, de novo. Aham. Tá muito perto, vamos lá. Aqui, quando tem esse verbo na posição um, numa frase afirmativa, geralmente aqui é aquele se que fica escondido. É uma condicional aqui que está escondida, que você não põe o wenn em alemão. É, tipo, seria o nosso quisera. A gente fala isso também em português. A gente põe o verbo na primeira posição. A quisera fulano ter se tornado não sei o quê. Em vez de falar se fulano tivesse mesmo querido fazer não sei o quê. Essa é a construção. Então poderia ser assim, né? Quiserem, sei lá como é que conjuga isso, né? Quiserem nossas imagens da percepção sempre serem figuras, né? Ou se elas queriam sempre ser figuras, o mundo in der wir leben, em que nós vivemos, e que constitui-se de maneira diferente do que meras imagens da percepção, não é. Não é, é quebrada a frase, mas sim. Mas a ideia aqui é o mundo não é. Quer dizer, as imagens da nossa percepção, elas querem se tornar figuras, mas o mundo não é uma figura. O mundo é essa torrente de elementos esparsos que eu tento formular com a minha percepção, né? Construir figuras com a minha percepção, a partir dos dados que eu recebo, dessa torrente caótica de dados que eu recebo. Então, o mundo não é constituído de figuras. Só que a nossa percepção, ela opera com essas imagens e ela pretende construir figuras com os dados que a gente recebe da realidade. Então, a Adorno está traçando aqui. É como um meio, né? Não um fim, né? Em outras palavras, quase. É uma ferramenta propedêutica, né? De análise. Exato, exatamente isso, exatamente isso. E isso aqui, pena que o Bruno não tá, tem uma influência direta aqui do neocantismo no Adorno. A gente Então, pode- perguntar isso, sim, pela própria linguagem também, né? Exato. Isso aqui daria um trabalho excelente se alguém quisesse comparar essa teoria do conhecimento do jovem Adorno com o do Adorno tardio, porque é quando a linguagem dele está cheia de hegelianismo. Sim, tem uma alteração mesmo. Exato. Até porque também a tese dele tem uma influência neocantiana forte, né? A tese de doutorado que ele escreveu. Ou eu tô Sim. viajando? Não, a tese dele é sobre Russell. Sobre Russo, é. Desculpa, me Sobre Russell. equivoquei. Só que assim, na verdade, o que estava acontecendo com a Adorno no período, e com todo mundo na Alemanha, é que o hegelianismo entrou em declínio por conta de uma crítica à filosofia da história do Hegel, que aparece a partir Sim, do fim do século anterior, a partir do Nietzsche. sim, Nietzsche é o primeiro a fazer essa crítica, depois tem um ressurgimento do kantismo, que também faz uma crítica à filosofia da história do Hegel. Então, o hegelianismo está totalmente escanteado, e você tem em alta o neocantismo, uma revisão da filosofia kantiana, e a fenomenologia. Então, o Adorno tá debatendo mais com esse grupo, né, porque era onde estava a efervescência mesmo do debate na Alemanha. Mas é muito curioso, né, porque ele já faz isso, ele vai citar Lukács nesse texto, mesmo usando todo um aparato terminológico que vem do sim, sim. kantismo. Ele vai começar a citar Lukács, tá citando Benjamin, e o Benjamin fez o mesmo percurso, viu? Passa pelo neocantismo também, depois que vai encontrar com a tradição dialética. Sim, curioso mesmo. É um momento muito interessante da filosofia dele, eu acho. Interessante assim, né? É que quando a gente vai ler a produção dos Mais nossos colegas, singular, né? É, a produção dos nossos colegas é muito repetitiva, né? Então, você lê isso aqui, dá para você construir outro Adorno. sim, o próprio português se fala, né? Né, o que que a bibliografia acadêmica fala do Adorno no Brasil? E fora também, não é só aqui não, né? Aham, sim, Ele é um verdade. autor hegeliano, né? Mas você encontra outras Sim, sim, referências aqui. sim, sim, verdade, verdade. Curioso mesmo.
Bom, podemos seguir, se você quiser. Ah, até lernen, né? Isso. Então tá. Der Text den Philosophie zu lesen hat, ist unvollständig, widersprüchlich und brüchig und will daran macht der Bilden Damonie, Demônio? Dämonie überrannt worden sein. Ja, wirklich, vielleicht ist das Lesen gerade unseren Aufgeben. Gerade damit wir lesend die dämonischen Gewalten besser erkennen und bahnen lernen. Ja. Aí voltou para linguagem metafórica, mais lírica que ele estava fazendo antes. Então, rapidinho. Hum, Você seria tipo o texto ou o texto mesmo, né? Uhum, o texto. Pra mim fica meio. Enfim, mas vamos lá. O texto de que a filosofia é incompleta. Ah, termina antes aqui, ó. Den Philosophie zu lesen hat. Tem essa subordinada, esse aposto aí antes. Oh, caralho. Então, o texto que a filosofia tem de ler, na real, né? Boa, tem de ler. Vou até apagar então já. E é meio quase normativo, digamos assim. Tem de ler é incompleto, hum, contraditório Boa. e, e frágil. Frágil, fragmentado, quebradiço. Isso aí. Sim, fragmentado, acho melhor realmente. E fragmentado. E muito dele da filosofia, e muito da filosofia, né? Uhum. E muita filosofia. Alguma coisa. Demonismo? O que seria demonismo? Não, é demônio mesmo. Ah, tá. Então, tipo, e muito da filosofia pode ser colocado, digamos, pode ser visto, colocado como demônio cego? É por aí, isso mesmo. Eu já vi uma tradução assim, e muita coisa deve estar entregue a demônios cegos. Eu já vi essa tradução. Muita Eu, coisa da filosofia, né? é, literalmente, um filas e muita coisa da filosofia mesmo, né? Sim, sim. É, quer estar responsabilizado a demônios cegos. É literalmente isso. Tem que interpretar essa frase mesmo. É a parte estilística poética, né? Digamos. Agora que. É. Sim. E, e esse parágrafo é curioso que esse parágrafo ele fica jogando com uma linguagem extremamente técnica de teoria do conhecimento neocantiana. Aí ele, dentro da mesma frase, ele só põe um ponto e vírgula, ele usa depois de novo essa linguagem metafórica e lírica. E não é a primeira. Essa aqui da lineatura também, ele já vinha falando da história da filosofia, o ente, de novo, né? Acho que é um pouco consciente, assim, fazer uma frase truncada e outra lírica. Uhum. Que é polêmico hoje em dia, né? Enfim, como começando É, uma banca, por exemplo. é. Se alguém escreve assim. Enfim, então, demônio cego.
Talvez, tipo, ele meio que concordando, né? Uma estratégia retórica, parece. Talvez a leitura seja. Talvez essa leitura seja justamente a nossa tarefa, Uhum. no sentido de modo que a gente possa compreender melhor Gewalt. poderes, né? Poder ou violência. Aqui eu acho poder. Ah, compreender melhor os poderes demoníacos, hum, e bani-los. E bani-los. Banem, né? Isso, exatamente. Tem um detalhe só aqui. Esse aqui é C2, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Sim, talvez, né, o ler, a leitura é precisamente nossa tarefa. Precisamente, pois, esse lesen aqui, participe primeiro, né, indica simultaneidade, e os alemães usam isso quando querem indicar essa simultaneidade, que em português a gente usa o gerúndio. Ou outras formas também, mas sobretudo o gerúndio. Então, precisamente, pois, lendo, ou enquanto lemos, nós Uhum. aprendemos a conhecer melhor os poderes demoníacos e bani-los. Então, tem essa ideia aqui de simultaneidade, porque enquanto estamos lendo é que nós aprendemos. Tananana. Entendi. Esse Certo. desenho aqui que é o essencial, que ele indica participe primeiro, tem essa ideia de simultaneidade. Lesend. Bom, só comentar rapidão, porque essa parte dos demônios cegos aqui, né? Essa tradução que eu te falei que eu vi antes, né? Muito da filosofia deve estar entregue a demônios cegos. Ela faz sentido. A um demônio cego, ela faz sentido. Pensando melhor agora aqui. Porque aqui, ó, mag sein überantwortet. Quer estar responsabilizado em, aqui, em demônios cegos. Então quer dizer que isso é responsabilidade de um demônio cego. Eu fiquei pensando, é quase que um gênio maligno isso aqui, né? Ah, então, eu ia te perguntar isso, justamente. Se teria alguma relação, coincidência. É. Mas é curioso que, assim, não é o gênio maligno que produz a realidade, né? No caso, ele está falando do próprio, nossa atividade filosófica, assim. Enfim, tem que construir melhor essa comparação, mas eu acho que talvez faça sentido. Sim. E ainda mais se for partindo da compreensão um pouco kantiana de que ela é filosofia, ciência primeira das coisas, né? De certo modo. Uhum. Dá para Enfim. recuperar essa tradição, né? Você falou já que o gênio maligno também tem um caráter alegórico barra folclórico, né? Em DK, me É, parece. Mas acho que com essa comparação também, do Adorno agora. Mas é, enfim, vou seguir. tá bom. Pronto. Zu fordert die Idee der Deutung nicht die Annahme eines Weiten. Eine Winterwelt, die durch die Analyse der Erscheinungen erschollen werden soll. Der Dualismus des Intelligiblen und Empirischen, wie Kant i Statuti hat,
und wie er wohl es aus der nachkantischen Perspektive an Platon behauptet ward, dessen Ideen Himmel ja den Geist noch und Westel und offen liegt dieser Dualismus rectet er der Idee der Forschung aus der Deutung zu. Caralho, que grande. Der Idee der Idee des Vorstellung, der Idee des Vorstellung, die Reduktion der Frage auf gegebene und bekannte Elemente erwartet, wo nichts notwendig waren als allein die Antwort. Enorme. Essa longa mesmo. Enfim, acho que a tradução vai ser meio cortada, né? Passo a passo. De repente Mas até vamos lá. É, sobre aprender e banir, né? E aí ele fala, tipo, uma outra perspectiva, né? Parece. Por outro lado, isso mesmo. a ideia de interpretação não requer Uhum. Annehmen, aceitar, supor. Aqui está substantivado. De annahme. não requer a aceitação de um segundo mundo, um mundo após, né? Um mundo posterior. Hinter é atrás. Atrás, desculpa. O mundo que está por detrás, que é criado pela análise do que deveria não é ser feito, né? Do que deveria ser desenvolvido? Tá falando de Erscheinenden? E é. Uai, facinho demais isso aqui. Lembra o que que é? É Erscheinung? O fenômeno é o que aparece. O A que é análise, aparente análise do que aparece. do que aparece. Deveria ser analisado do que aparece. O Adorno tinha que ter escrito isso aqui com letra maiúscula, mas não tava lá. Ok, tudo bem. Então, Rapidão, é a Schlussen, né? Abrir, abrir no sentido, você está abrindo alguma coisa que estava selada. sim, Então, esse mundo por detrás, né, que deve ser aberto através da análise do fenomênico. ahn, Tudo bem essa frase, o sentido dela? sim, agora como você falou de abertura, entendi a interpretação dela. Sim, eu estou pensando na outra. É, E o rapidão que o Adorno vai fazer aqui é negar a ideia de número, negar a ideia assim, de essência, que também é curioso porque depois isso retorna na dialética negativa, né? Não no sentido clássico, mas a palavra retorna. E aqui, de novo, isso aqui é um debate com o neocantismo, porque o que o neocantismo fez foi assim, pega o número e joga isso para lá, não interessa. O que eu tenho são as imagens da minha percepção. É totalmente neocantiano, de novo, essa passagem. ele vai entrar agora no debate, né? O dualismo entre o dualismo do inteligível e do empírico, tal como Kant estabeleceu, Hum. e se tornou aparente, conhecido, Behaupten é afirmar. se tornou e se afirmou, desculpe, a partir da perspectiva pós-kantiana, hum, Exatamente. Perspectiva de Platão.
Tá ligado, né, que o neocantismo ele é uma recuperação do platonismo também. Então, eu nunca estudei isso a fundo, eu já ouvi falar por alto, mas não sei muito como é a relação. É que a questão é simples, assim, né? Não, simples também é demais, mas enfim. O, como assim você vai negar o número por completo? O neocantismo precisa, então, de uma outra chave, assim, para construir uma teoria da verdade. E ele vai se amparar no realismo platônico, que tem essa interpretação de Platão, né? Que as essências estão aí no mundo, né? O fenômeno, ele é um índex da essência, através do fenômeno eu consigo chegar até a essência, mas Platão nunca teria, na verdade, dividido a realidade em mundo sensível e mundo inteligível. Sim, Isso, essa tese eu já ouvi isso, falar. isso na real, nunca apareceu nos textos do Platão mesmo. Isso é um construto da bibliografia secundária, do comentário. Então tem esse resgate do pós-kantismo, que ele vai então negar a ideia de número e vai admitir que as ideias da minha percepção, as imagens da minha percepção já são a própria essência. Então não preciso dessa ideia de causalidade do número para o fenômeno, por exemplo. Então uma releitura a partir de Platão. Releitura de Kant a partir de Platão. Sim, então, a partir da releitura da perspectiva pós-kantiana de Platão, né, Boa. platônica, é, rapidinho, foi colocada, ou não, foi reivindicada ou colocada, algo assim, né? Behauptet, aqui, Aham. afirmar. É Foi afirmado. afirmada, desculpa, foi afirmada. É, cujo céu de ideias, Uhum. No Fiastel, essa é difícil. É não bloqueado. Quer dizer que ele está livre. Não tem nada na frente. sim, sim, mas eu tô pensando aqui na palavra, não é, o que não seria livre, né? Muito bem, está aberto, não, né? Fora que aberto vem depois, né? Sim. Está intacto, talvez, e aberto à mente. Yeah. Dem Geist aqui é o mais ao espírito, né? Bom, Sim, o espírito, vai, sim. vai saber, né? Esse Adorno é muito Falar. kantiano. Quando eu li agora essa primeira leitura, eu pensei logo nisso. Enfim, É, pior. daí entra a observação na frase. Esse dualismo kantiano é mais uma questão. O verbo aqui separável. Esse dualismo está relacionado à ideia de pesquisa do que a interpretação. Só o verbo, amiga. É o surrechnen, né? É atribuir. Esse dualismo está mais atribuído à ideia de pesquisa, Isso aí. à ideia da pesquisa do que a interpretação. Isso aí. Fechou parêntese. A ideia da pesquisa, de pesquisa, não é que almeja, nem é que condiciona, direto do defrag. A ideia de pesquisa que espera a redução à questão de elementos dados e conhecidos, né? Uhum. Exatamente. Von Nietzsche.
alguma coisa a resposta, talvez. Do qual nada seria Onde? necessário sem resposta, sem a resposta. Uhum. Exatamente, mas só onde? Onde nada seria necessário, a não ser somente a resposta, né? Se não, só a resposta. Tudo bem, Cialis? Sim, sim. Beleza. Eu até abri aqui no meu livrinho aqui para ver se eu não tinha copiado errado, mas realmente está certo. Essa quebra aqui eu fiquei na dúvida. Boa, aí reconstruir rapidão. Mas essa última você fez certinho. As anteriores também, só o Tsureshnen aqui no começo. Mas suave. Essa segunda parte que você fez exatamente como é. Exatamente isso. Tradução Ó, BR. hã? Na tradução BR. Não, tava abrindo o original aqui. Ah, tá. Que eu achei que eu tinha copiado errado em alemão. Mas Entendi. tava certo, essa quebra maluca aqui. Ó, tem uma coisa interpretativa aqui também que vale a pena apontar. Por outro lado, a ideia de interpretação é foda, é mais exigir, requerer. Você falou requer, né? Exigir também é uma boa. Não requer a assunção, a admissão de um segundo mundo, um mundo por detrás. Isso aqui é Nietzscheano, vem do Nietzsche, Hinterwelt. O segundo Mas mundo seria um mundo verdadeiro? Tipo isso? não, no caso é aquele mundo falso que o Nietzsche atribui à filosofia da essência. Ah, Hinterwelt. Sim. É. Aí é que o Nietzsche ele mexe com tudo, né? Ele vai entender que essa construção desse mundo por detrás é, ao mesmo tempo, uma questão moral e É, religiosa, que é né? a crítica à genealogia, né? Exato. E aí, bom, eu não consigo transitar tão bem no Nietzsche porque ele realmente mistura todos os campos, assim. Mas é o núcleo da crítica dele à filosofia, né? E o projeto dele nihilista, por assim dizer, né, passa por rejeitar esse mundo por detrás. Aqui o Adorno está associando o mundo por detrás, o Hinterwelt, com o número e com essa ideia de pesquisa, que fica procurando, né, por detrás do fenômeno, uma resposta para esse fenômeno. Né? Que o Nietzsche já fez isso, né, com certeza. Depois, é igual você traduziu, né, o dualismo do inteligível e do empírico, como Kant o estatuiu, o estabeleceu, né, e como ele é afirmado, como ele é bem afirmado, né, só a partir da perspectiva neocantiana de Platão, cujo céu das ideias permanece livre e aberto ao espírito, né, repousa livre e aberto ao espírito. Esse dualismo atribui antes, antes, é o antes da adversativa. Então, é atribuído antes a ideia de pesquisa do que de interpretação. A ideia de pesquisa, né, que espera a redução da pergunta a elementos dados e conhecidos. E aqui, de novo, né, deixa eu marcar. É o mesmo verbo que está valendo, sureshna. Porque olha só que está no dativo. Essa quebra que tem no travessão, ela é, ela é mais uma pausa assim na leitura. Esse dualismo é antes atribuído à ideia de pesquisa que é da interpretação, né? Há atribuído à ideia de pesquisa, que espera a redução da pergunta a elementos dados e conhecidos, onde nada mais seria necessário a não ser a resposta. É isso, o que dá para comentar aqui mais, hein? Uhum. Bom, tem uma rejeição do dualismo aqui, obviamente. É, tem a rejeição da ideia de número,
tem uma certa uma coisa curiosa no Adorno que ele vai se aferrar assim às imagens da percepção, mas ao mesmo tempo ele vai demonstrar assim uma certa clareza de que as imagens da percepção não podem ser confundidas com o próprio mundo. Como você falou, né, as imagens da percepção não são um fim, elas são um meio. E, né, aproveitando a imagem dele que falou de um demônio cego, de fato organizar a realidade a partir das imagens da percepção é um projeto mais ou menos às cegas. Porque você vai organizar aquilo, organiza as imagens da percepção, sem saber até que ponto isso pode ser verificado na realidade, já que tem essa distância entre o mundo e as imagens da percepção. Ele vai falar lá na frente como que a gente pode, pelo menos, saber que a imagem da percepção que eu construí tem alguma aderência na realidade. Que ele vai chamar que é quando o enigma se desfaz. Vai chamar disso. Né? Que é quando você transforma a realidade de alguma maneira. Quer dizer que aquela imagem da percepção sua, sabe se ela é verdadeira ou falsa, ela teve alguma aderência no real. É isso. Um Adorno bem diferente. Sim. Tem alguma dúvida? Não, não. Eu tô gostando da tradução desse texto, né? E fazer ele no todo, né? Que é justamente não tá fazendo assim. Tá sendo Hum. legal. Experiência. Bom, bom saber. Fechou então. Esse parágrafo aqui ainda vai um tempo, hein? Imenso. Isso é só um parágrafo. É, é, eles eram assim, né? Era. Mas fechou então, mano. Vou lá fazer um arroz. Tá, vou também organizar meu almoço. Beleza. Valeu Valeu, João. então. Até semana que vem. Tá, até breve. Tchau, tchau. Tchauzinho.